Tarde, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos trabalhar, fazer aqui uma tarde espetacular. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu só fixar aqui nosso tema para a gente poder estar trabalhando hoje. Eu não acredito que eu excluí. Muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, viu, Rai? Eu sou Maria Viana, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Deixa eu só fixar aqui nosso tema. E gosto. F. Correia, seja bem-vinda, viu? Vamos aqui, ó. Meu tema não saiu, gente. O Insta tá querendo brincar comigo, né? Vamos desfixar então esse negócio aí. E vamos fixar ele direito. Márcia, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Pega aí essa bênção, né? Que é esses emojizinhos aí. Não tá ficando. Ficou abençoado de Javé. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vinda. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Eu gosto de estar aqui com você, partilhando e compartilhando assuntos que possam fazer a gente crescer. Eu gosto mesmo dessa pegada, eu gosto de estar trazendo para mim e compartilhando com você. Isso para mim é a maneira que eu tenho de estar servindo o mundo, servindo o universo, sendo útil para Deus. Vamos fazer junto uma tarde espetacular? E hoje aqui dentro do nosso perfil eu quero tá com uma amiga maravilhosa, né? A Raimunda aí, para vocês que já estão vendo aqui o arroba dela, Rai com Y, né? Raimunda 561, tá? É mais uma terapeuta onde a gente está também a serviço, levando para você poder estar com os seus, melhorando a sua vida, melhorando a qualidade desse planeta. Hoje nós vamos estar falando, porque eu quero estar sempre contribuindo com você no que é um abuso, por que os abusos acontecem, está sempre trazendo assuntos relativos a isso, para a gente não ficar naquela história de acreditar, sermos o tempo todo treinados e doutrinados a nem sequer mexer nesse assunto. Então a gente começa a imaginar, a pensar, a acreditar que o abuso é só aqueles que você dá um Google e você encontra tudo sobre abuso sexual com as crianças, as coisas mais gritantes que não tem como ser escondido, então isso vem à tona. Mas o abuso psicológico um pouquinho, o abuso seu com você mesmo ninguém toca, o abuso seu de abusar de uma pessoa que você ama ninguém toca. Então os abusos, as variadas formas, não são colocados. O bullying é um assunto que todo mundo conhece, é um assunto até que, graças a Deus, hoje levado em consideração um assunto muito sério, porque antes foi levado também como se fosse algo normal, era coisa de trollagem, era coisa de adolescente, coisa de criança, era porque estavam aprendendo a conviver e a gente foi vendo que fomos formando uma geração de pessoas doentes, de pessoas que trouxeram os seus traumas. Pessoas traumatizadas traumatizam outras. Pessoas magoadas magoam outras. E pessoas que perdem realmente o controle por causa daquilo chegam a assassinar outras por causa de bullying. Quem nunca viu as reportagens de pessoas que fizeram chacina, a carta que deixou, as coisas que declarou depois se foi pego e ficou vivo e foi pego, mostra que foi por causa de bullying. Então esse é um assunto em que a gente vai estar mexendo hoje no vespeiro, né? Só queria estar dando aqui uma introduçãozinha para vocês, né? Mas a gente vai estar falando da energia que a gente levanta com essa energia do abuso. O que é que ela causa? Por que ela acontece tanto com o abusador, né? Com a pessoa que comete o bullying, né? O buller, e assim como o que comete a pessoa que sofre esse bullying. Então, tanto o sofredor quanto o abusador, o que é que acontece com a energia desse pessoal? E hoje a gente vai estar falando aqui com a Raimunda. Eu quero convidar vocês, antes de eu dar prosseguimento, para a gente estar convidando aqui o pessoal. Já vou estar aqui enviando, provavelmente, seja bem-vinda a Lê, seja bem-vinda a Joana, a Márcia, pessoal que já está aqui, mas eu vou estar enviando aqui para mais algumas pessoas, principalmente os que estão online, tá? Se conseguirem vir, tudo bem, se não a gente notifica que fez a live, tá tudo certo.
Participa quem tiver de participar, pega o conteúdo quem conseguir pegar. Né? A gente está aqui apenas para servir, tá? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. E você, se por acaso estiver passando pela outra plataforma, se for no YouTube, Maria Viana X, se for no Facebook, Maria Viana. Se você puder vir me ajudar aqui também, Maria Viana 03. Se você se inscrever no canal, eu garanto que você vai estar me ajudando, sem tirar nada do seu bolso. Maria Valdete, seja muito bem-vinda. Tá? Então, se você puder, está compartilhando a live, está colocando aí o dedinho nessas reações, aí onde fica essa carinha. Se você não estiver gostando, coloca um choro, mas coloca um sorriso, coloca um fogo, porque o próprio Instagram vai entregar. Eu sou uma pessoa que fiz lives por 23 meses, todos os dias, fazendo chuva ou sol, todos os dias, com conteúdos maravilhosos que podem servir para você. Todas as lives eu deixei salvas, a não ser Angel Mix, seja muito bem-vinda, dona Angel Pix, né? Seja bem-vinda, Evangélica, a não ser aquelas que eu não consegui salvar, mas as que eu consegui salvar estão todas à sua disposição, com o intuito de fazer você também crescer e aproveitar. Né? Hoje, como a gente só faz lives 2 vezes por semana, fica mais difícil do YouTube, do Facebook, qualquer um ficar entregando, porque ele quer que você gere conteúdo, né? Seja bem-vinda, viu, Isabel? Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu vou estar chamando aqui a minha menina enquanto eu apresento ela para vocês, tá? Um toró aqui, então vocês também fiquem atentos se a minha internet começar a travar. Alisson, garoto prodígio, seja bem-vindo. Se a minha internet começar a travar, vocês também já me dá ali um aviso, tá? Porque o tempo tá fechando. Agora a gente começa com essa temporada aí, né, de grandes trovoadas, tá? Então, eu quero falar com vocês como a gente, né, trazendo aqui hoje, tendo a honra, né, de estar trazendo aqui essa menina, para a gente estar falando sobre essa energia abusiva do bullying, né? Muita chuva aí também, né, Ari? Então, essa energia abusiva aqui do bullying, tá? O que é que essa energia pode causar na vida de uma pessoa? A energia do abuso, essa energia própria do abuso, né, ela é algo presente na nossa vida. Ela é presente o tempo todo. Se ela pode ser, tá? Vê se tua câmera tá fechada, Rai, porque tá preto, tá? Então, a energia do abuso abriu, né? Então, já não é tanto tempo, é alguma coisa que tá tampando a câmera mesmo. Essa energia do abuso, vira ela para cá, para o seu lado, que ela tá virada para o salão. Então, essa energia do abuso, ela é algo, assim, presente na nossa vida, com muita ou com pouca intensidade. Muito bem, tá linda. Causando na nossa vida, né, deixando pra gente esse ranço de coisa ruim. Tanto se você foi a pessoa que abusou, ou se é a pessoa que está sendo abusada. Eu não sei se é... Tu tá de fone? Não. Tá dando eco? Tá um pouquinho. Tá dando eco, né? Uhum. Agora melhorou. Melhorou? Pronto. Melhorou. Não, melhorou porque eu parei de falar. Quando eu parar de falar, tu vê se tu consegue fazer o seguinte, ou tu entra e sai de novo. Não, tu sai e entra de novo, né? Tu sai e entra de novo. Ou você chega no teu microfone e a gente vai precisar fazer a live tipo assim. Também quando a gente está no Meet, quando um fala, o outro desliga o microfone. Porque vai estar dando, eu estou sentindo, né? Muito eco. Quer experimentar? Às vezes depois a gente só fica com dificuldade de ligar o microfone por causa dos comentários. Mas é algo que a gente vai ter que se rebolar, porque quem sabe faz ao vivo, meu amor. E assim, né? Ah, meu bem. E quem está aprendendo faz como? Ao vivo. É assim que a gente gosta de fazer, que é para tirar todo medo, tá? Então, aqui nós não somos donos da verdade, aqui a gente vai bater papo no intuito de estar ajudando, né? E eu sei que você tem muito para colaborar assim também, né? Ó, se você puder, eu não sei se dá para melhorar. Talvez acender uma luz para melhorar mais para você, a sua imagem também vai ficar melhor. Né? Assim, se é para a gente aprender, a gente aprende. Fazer o negócio aí. Mas enquanto você vai fazendo, Rai, eu vou trazer, Jair, trazendo alguma coisa aqui, né? Olha a Cris do Reiki, seja bem-vinda, viu, Cris? Então, já vai trazendo aqui alguma informação, enquanto a gente vai posicionando aí você. Então, sobre esse termo bullying, né? O bullying, ele é derivado aí dessa palavra bully, né? Que quer dizer o valentão, o tirano.
acrescido, né, do sufixo inquer, que quer dizer prática constante. Então, quando a gente coloca esse sufixo aí do ing, né, para ficar o bullying, então passa de ser uma prática única para todos os dias. Para a gente ter o acesso e saber que é um bullying mesmo, a gente tem que saber que é praticado entre duas pessoas ali. Vai causar muitos traumas. Eu sei que você, né, como você trabalha, né, e o seu trabalho vai ser mesmo cuidar de crianças, então eu quero trazer você para estar falando desse assunto. Deixa eu só procurar aqui onde eu vou apresentar você, né, onde foi que eu colei você para poder saber quem é esta moça, né? Deixa eu ver aqui. Ou eu vou deixar você mesmo, perdi onde eu pus você, tá? Então você mesmo me dizer, Dona Rai, de onde você veio, né? Pois não é que eu perdi onde eu coloquei você, garota? Né? Então, Perdi. De onde vem a Raimunda? Raimunda, por favor, né? A Rai, antes de eu fazer isso, tá, gente? Da Rai falar sobre ela, eu tinha aqui pedi a bio dela, mas colei, deve ter colado em outro lugar, porque comigo também, assim, é normal, é natural. Mas eu conheci a Rai já tem mais de 5 anos, eu creio. A gente se conheceu, Jô, seja bem-vinda, a Marcelo, seja bem-vinda, a Marcelo, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Se puderem compartilhar a live, eu vou trazer a nossa menina para poder estar aí compartilhando com vocês o seu ponto de vista sobre o bullying. Então, eu conheci a Rai na igreja, né? Nós congregamos, né? Como a gente gosta de brincar, nós congregamos na igreja católica. Então, a gente se conhece dali, a partir dali a gente foi fazer alguns negócios juntos também, como empreendedoras, e depois ainda, mais ainda, porque Deus vai unindo os propósitos, a gente foi se unir também aqui no mundo das terapeutas, né? No mundo terapêutico, no mundo onde você começa a entregar-se mais ainda. Aí você começa a fazer mais coisas. Aí a gente já passa, Cícera, seja bem-vinda, a gente já passa ali também a se integrar do mundo das palestrantes e depois do mundo das pessoas que vão estar fazendo aí as vivências no online para poder estar contribuindo com vocês. Por isso que eu quis trazer essa moça já, para vocês irem conhecendo, sabendo do seu perfil. Está começando agora um perfil novo, né? Tirando do pessoal para fazer ali já um perfil profissional. Então, quem for no seu perfil, quem puder, tá aí do ladinho, né? Para seguir, para ela ter essa força, ter esse apoio de vocês, essa ancoragem de vocês. Está começando um perfil novo. Quem começa um perfil novo, começa do zero, começa sem seguidor. Então, se você achar que é interessante alguém dedicar o seu tempo, né, para estar levando conteúdo de qualidade, né, nas redes sociais, ao invés de ficar apenas trolando, passando o dedo, se divertindo, e a gente não tem nada contra quem faz isso, mas a gente quer levar um conteúdo de qualidade para poder você e eu e ela e todos aqueles que queiram fazermos um mundo com uma pegada diferente, tá? Seja bem-vinda, Raimunda, se apresentar aí para o pessoal, quem é você, de onde você veio, né? E se você quiser, já começa a falar também do assunto, tá bom? A qualquer momento a gente dá uma paradinha para você tomar água, mas aqui é um bate-papo. Fique à vontade que a casa é sua, tá bom? obrigada, quero te agradecer. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Raimunda, eu sou sergipana, vivo aqui em São Vicente há 27 anos, sou divorciada, tenho um filho e trabalho atualmente ainda falando de beleza, atendo como cabeleireira e manicure, mas estudo. E nesses meus estudos eu fiz pedagogia, estou fazendo pós em neuro, né, psicopedagogo, e também, por coincidência, comecei a conhecer um pouquinho das terapias. Quem não precisa de terapia, né? E no mundo das terapias, eu me identifiquei bastante, né? Gosto, tanto para me tratar como para ajudar pessoas também. E assim, onde a gente vai hoje, tem pessoas que realmente acham que minha vida não tá boa, mas o que é que eu faço? É assim mesmo, tem que aguentar, tem que ser assim, tem que ir um leão por dia. Mas por que precisa ser assim? Né? A pessoa já tem essa coisa que não tem força para mudar, tem que aguentar, tem que ser assim mesmo, fazer o que eu posso, o que eu não posso, eu ponho de lado ali, aí uma hora a conta chega, né, gente? Então, a gente vai falar um pouco da energia, né? Dessa energia que durante muito tempo, e eu acredito que muitos aqui têm as consequências dessa energia do abuso, que é o bullying,
quem é que não já passou por alguma situação de vexame, né? Seja na escola, seja em um grupo entre amigos, seja num grupo de trabalho, seja até em casa mesmo, né? Entre a família, numa reunião de família, alguém ali foi exposto, houve ali uma onde as pessoas dizem que estão fazendo uma brincadeirinha onde um está sendo ali zoado, um está sendo exposto. E aí, quais são as consequências disso? As pessoas não param para pensar o que o outro vai se sentir com essa brincadeirinha, né? Não pesa isso. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho isso. E eu estava até comentando com a Maria, que eu fui pesquisar, e eu achei assim, eu falava assim, gente, para falar sobre bullying, né, parece uma coisa simples, mas é muito complexa, viu? Principalmente pelas consequências que ele deixa nas pessoas. E tem pessoas que acham que o problema que ela está vivendo hoje é da agora, e não é, às vezes é coisa que foi consequência desses bullying. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Tem pessoas que têm também baixa autoestima, se sente inferior às outras pessoas. São várias as consequências. Então, eu queria convidar vocês para a gente falar um pouquinho, tanto do agressor como da vítima, né? Porque tudo existe dos dois lados. E por que o agressor também... Por que as pessoas nunca falam sobre o agressor? É sempre como se ele fosse o mal da história. E muitas vezes ele é a maior vítima da história. Isso também é bom a gente ter um olhar diferenciado para isso, porque às vezes ele só está pedindo ajuda. E está todo mundo julgando ele, que ele é o causador do dano, né? E ele acaba sendo excluído também. E então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Falar não, já estou falando, né? Pode ficar à vontade que a palavra é sua. E eu aqui falando. Então, gente, o bullying é um comportamento agressivo, tá? Onde as pessoas que praticam, elas já praticam com essa intenção de ser agressiva mesmo, de machucar o outro. Às vezes, quando você ouve as pessoas falando, né? Eu escuto muito quando a gente vai falar sobre bullying, as pessoas falam, hoje em dia a gente não pode nem brincar, hoje em dia a gente não pode nem falar nada, que tudo vai traumatizar, tudo vai... Mas você já se perguntou que o bullying não é essa brincadeira que a gente pratica, que a gente está entre amigas, conversa, dá risada, uma brinca com a outra, tem a liberdade de falar. Não é esse o bullying que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa que a pessoa faz na intenção de machucar a outra pessoa. Ou quando você fala algo e você percebe que o outro se sentiu constrangido. Porque às vezes você não sabe da carga emocional que essa pessoa já traz na história dela. E aí, quando você faz uma brincadeira, que para você é uma brincadeira, você dispara um gatilho nessa pessoa. Que é algo que ela já sofreu na infância. Uhum. E eu estava falando, até comentando, né, esses dias, estudando sobre isso e falando, gente, que ilusão que a gente tem, que a gente pensa que deixou nossos filhos na escola, que maravilha, estou tranquila. E a gente está deixando nossos filhos numa selva. Porque lá não é o seu filho que está lá. É várias crianças. Tem escola que tem mais de 500 crianças. Cada uma criada em um contexto diferente, cada uma que vem de uma história diferente. E às vezes o que é certo para o seu é errado para o outro. O teu é de um jeito, o outro é do outro. Um é mais alto, o outro é mais inteligente, o outro é mais... tem um cabelo assim, tem um cabelo assado. E as pessoas querem padronizar tudo hoje em dia. E não existe padrões. Cada um é do jeito que é. E a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Hoje, depois de ter feito até fazer essa conscientização sobre o bullying, sobre as consequências tudo, a escola tem trabalhado também um pouco em cima disso, até tem ajudado algumas crianças a manifestarem, né, quando estão sofrendo. Mas ainda é muito pouco esse índice deles buscarem ajuda, porque
eles se sentem muito humilhados, onde também tem uns que se sentem até culpados. Então, eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu escrevi aqui 8 tipos de bullying. O físico, né? Que são os empurrões, são os beliscões, são os famosos esbarrões, onde a pessoa quer intimidar o outro. Ele já passa, quando ele já vem de frente, ele já vem enfrentando os socos, os chutes. E as pessoas falam assim, chutou, deixa isso pra lá. Mas não é uma vez. É sempre, é todo dia. A criança está ali todos os dias. A criança está ali levando empurrões, levando chute, levando beliscões. Entendeu? Aí depois a gente... E esse bullying, eles têm... essas crianças que sofrem essas pressões hoje na escola, é por cerca de 3% das crianças que estão hoje na idade escolar, vivem isso diariamente. Tá, Rai, vamos fazer assim, né? A cada item a gente conversa um pouquinho, você traz o próximo. O que eu puder contribuir em cada item que você traz, como esse aí do abuso físico, né? Eu não consigo nem dizer mais bullying, gente, só digo abuso. Não sai mais, o negócio não sai da minha boca. Então, esse abuso físico aí que acontece, né? A gente, às vezes, é só de imaginar, um filho nosso que a gente já se identifica. Não tem como você não se sugestionar com aquilo, né? Você manda seu filho para a escola e aí você fica sabendo do caso de outro, você já se afeta todo o seu dia, afeta toda a sua emoção. Por quê? Porque você, com todo o cuidado, com todo o carinho, com tudo aquilo que você faz, e você manda o teu filho para ele aprender, para ele se desenvolver, para você continuar educando, para entregar para o mundo uma coisa muito boa, um profissional muito bom. Quando acontecem essas coisas assim, a gente quer se colocar no lugar dessa criança que vai ficando ferida, vai ficando fechada, vai ficando desamparada, porque essa é a palavra, talvez ela não entenda, né, que os pais não podem, não adivinham, não sabem o que está acontecendo. Que como, às vezes, tem essa maldade do quem está cometendo bullying, de ameaçar também se contar. Então, é como se fosse, sabe essas pessoas que sofrem violência sexual? Se você contar a criança que sofre, vai acontecer alguma coisa com você pior, com a sua família. Então, ele vai ficando tão pequenininho, desamparado, e agrava mais ainda quando os pais precisam trabalhar muito, não estão com ele o tempo todo. Então, pega, ajeita, bota para dormir, pega, ajeita, coloca lá e tira. Essa pessoa, ela cresce tão carregada, né? Tão revoltada, que muitas coisas que ela vai fazer, porque não se curou, é repetir de novo o padrão. Aí ela não vai repetir como aquele cara ou aquela menina que abusou dela, mas ela guardou aquela mágoa, ela não vai gostar tanto de criança, ela não vai aceitar outras crianças, vai estar sempre vendo umas pestinhas nas crianças, vai estar sempre vendo os adultos não serem capazes de protegê-la. Então, se torna ali, em cima dos sentimentos dessa criaturinha pequenininha, um adulto, uma adulta que vai para a vida, né? Com esses beliscões que levou, com esses tapas que levou, com esses empurrões que leva. Quando ela chega no trabalho, quando ela chega, às vezes, como chefe, né? Estudou tanto, é chefe. Mas quando um mais bruto olha ela no olho e tenta intimidá-la com a violência física, como é que esse chefe se sente? Ou ele passa a ser uma pessoa violenta, já que agora ele resolve tudo violentamente, e no fundo ele fica acreditando que se ele for como aquele abusador de quando era pequeno, talvez tudo se resolva. Faz sentido? E aí depois você já traz um outro. Faz sentido, sim. E sem falar que na mente da criança, ela não consegue expressar o que ela sente, ela só sabe falar o que fizeram com ela não sabe expressar o que ela está sentindo naquele momento. Só que a sensação de desamparo, de não ter um adulto, uma pessoa ali responsável protegendo ela, ficou marcado para a vida inteira, né? E agora a gente vai falar de um bullying muito frequente, que é o bullying verbal, que é o mais comum, que são aqueles que as pessoas põem um apelido, as pessoas ameaçam, ficam fazendo ameaça, ficam
botando, intimidando a pessoa, às vezes com piadinha, um Uhum. palavrão, um apelido que a pessoa não goste, ou falando que a pessoa é gorda, ou falando que a pessoa é gay, ou falando que a pessoa, sabe, esses tipos de comentário que as pessoas Uhum. usam para neutralizar e para diminuir o outro. Uhum. E a criança passa a se sentir realmente, porque quando você não entende, você todo dia a pessoa está dizendo, sabe aquela historinha da sementinha que você planta? Se o Uhum. terreno é fértil, ela vai brotar e ela vai crescer. Aí você todo dia você escuta o coleguinha falando algo negativo a teu respeito. Só que não tem ninguém que te diga que aquilo não é verdade. E você começa a cultivar aquilo. Aquilo tem tendência ao quê? A crescer. E quando você é adulto, você vai lembrar que foi o coleguinha lá atrás que plantou isso em você? Não lembra, né? Muitas vezes não é nem o coleguinha, muitas vezes é o professor, porque você não, o aluno não consegue acompanhar a maioria. Ah, você é burro. Ah, você não sabe fazer nada. Às vezes é a própria família que acaba plantando essas sementinhas, entendeu? Porque fica naquela Uhum. história de comparação, né? Você não é, então você Uhum. não é o que os outros fazem, então. Uhum. E começa a medir, né? Te mede pela capacidade de uma coisa que está ensinando, que às vezes não tem nada a ver ainda com o mundo daquela criança, né? E termina minando nela, Não. castrando um dom que ela tem, um talento que ela tem, por causa de uma conta que ela não resolveu, que ela não gosta de matemática, né? E às vezes poderia ser aí o melhor médico do mundo, poderia ser a pessoa que mais descobrisse coisas boas. Esse bullying, né, às vezes que o professor não presta atenção, que ele como um adulto, né, na minha opinião, né, gente, eu não sou a dona da verdade, mas o adulto que vê acontecer a situação de bullying, ela acha que aquilo é normal, tá vendo aquilo se repetir, tá vendo alguém sendo humilhado, tá vendo alguém sofrendo algum tipo de coisa, e ele não toma uma posição mesmo como adulto, uma posição hoje que a gente sabe que é extremamente necessária, essa pessoa é mais abusadora do que quem está fazendo bullying. Porque talvez quem está fazendo bullying já está tão acostumado, às vezes é criança ainda, não tem tanta maldade, ou está um adolescente hiper mega power revoltado com alguma situação nele. Agora o adulto, talvez ele já tenha passado por essa situação, ele pode ter sido um desses que fez o bullying ou ter sofrido e está vendo a situação se repetir. Hoje em dia nós sabemos muito, né, o quanto que isso pode tirar vidas mesmo, tanto da própria pessoa que sofre, como depois ela se revoltar e tirar a vida de alguém. Então a pessoa que não tira, não toma um posicionamento no momento que está vendo uma criança sendo, né, subjugada, sendo ali humilhada, ou um adolescente, ela se torna tanto quanto abusadora como aquele que está cometendo, né, Rain? Exatamente. E agora falando aí, eu lembrei de um filme que eu assisti, que é Como Anjos na Terra. Conta uma história de Hum, um menino que ele tem dislexia. E uma hum, criança dislexa, ela não consegue acompanhar, fazer como as outras crianças conseguem. Aprender a uhum, escrever, aprender a ler, ele troca as letras, ele troca o B por P, o Q por B. E ele fica, com essas trocas, ele se atrapalha muito. E esse menino, nossa, ele sofria muito. Por quê? Além do dislexo, ele ter essa dificuldade de ler e escrever, ele ainda tinha dificuldade de entender o que a pessoa falava para ele. Tipo, se a pessoa falasse para ele, pega esse sapato e coloca em cima daquele banco, ele não entendia isso na primeira fala. Precisava falar para ele, pega o sapato, aí ele pega o sapato, coloca em cima do banco, aí ele coloca. Só que para a gente, no nosso dia, na prática do dia a dia, a gente já fala, pega o sapato, coloca ali, faz isso, faz aquilo, e a gente acha que a criança está acompanhando. no Só que nosso tempo, né? só que essa criança, ela era uma criança dislexa, ela tinha essa dificuldade, só em compensação a essa dislexia, esse menino, ele fazia arte como poucas crianças na escola faziam. Eles tinham uns desenhos lindíssimos. E eu sei que, não, se as pessoas forem assistir o filme, eu vou dar só um pequeno spoiler.
ele conheceu um professor que também era dislexo, e esse professor que conseguiu identificar. E aí as pessoas vão lá e vão acompanhar a história dessa criança, porque é muito linda, para você ver. A Como é o nome do inteligência filme, Rai? como uma estrela na Terra. Como Estrela na Terra, né? Vou ver se eu Isso. vejo. Eu não conhecia, né? Não conhecia. Mas eu Mas acredito assim, que todo educador, pais, deveria de ver. Porque, gente, às vezes a gente fica querendo forçar o outro a aprender uma coisa e a gente nem enxerga a dificuldade dele. Por que que ele tem a dificuldade? Se o professor já explicou, já trocou de escola, se a mãe já tentou ajudar, se já pagou, por que que ela tem dificuldade? tem que Assistam o ter filme, alguma coisa, né? é verdade, assistam o filme que vocês vão gostar. O próximo bullying que a gente vai falar é sobre o bullying escrito. A pessoa não fala, mas esse bullying escrito, as pessoas ficam fazendo pichações, fazem brilhete ameaçando a pessoa, né? Tem Levantando o falso, né? Mentindo, né? verdade, também tem a coisa, também, sabe aquelas pessoas que gostam de fazer faixas, principalmente quando termina um relacionamento? Eu já Uhum. conto isso quando as pessoas terminam um relacionamento, fazer uma faixa e colocar o nome da pessoa. Isso aconteceu outro tempo atrás com uma pessoa que me falou, uma pessoa que acho que descobriu quem era amante do marido e fez uma faixa com o nome da amante, Nossa. colocou o telefone e falou que ela era garota de programa. Tu tem noção Nossa. como que foi isso na mente da pessoa? Aí o que acontece? Essa pessoa que sofreu esse tipo de bullying, esse tipo de exposição, né? Passou por um Uhum. transtorno psicológico, a vida dela se transformou no inferno, e a mulher que fez isso foi processada, teve que pagar uma indenização e ainda acabou o casamento, né? Porque Quer dizer, não resolveu, é aquela pessoa que não pensa, não pensa antes de fazer a ação, então é a ação vingativa. Não importa, minha raiva é tão grande que não importa quem eu vou afetar, né? Então eu quero mostrar para o mundo que eu fui humilhada, mas eu vou fazer uma humilhação maior. Porque aí você destrói de verdade a vida de uma outra pessoa. Você não pensou, né, que um amante, para ser amante, ele não é amante sozinho, né? sim, Não é amante sozinho. E aí você, se mostrando uma pessoa desse jeito, você envergonha também toda a sua família, porque seus filhos vão dizer, você não pensou? Que vingança é essa, exato. né? Que vingança é essa? Como é que você pode ter uma pessoa? Que tipo de ser humano você é? Por causa de um chifre? Porque você não foi mais aceita? Então, destrói o casamento, destrói a vida da outra pessoa, com certeza se arrependeu 1.500 vezes, mas não dá mais para voltar atrás. Não dá, né? Porque, gente, eu falo assim, ela não só, tipo assim, ela não colocou a pessoa, né, fez a faixa e colocou o nome da pessoa, colocou o contato da pessoa, o endereço da pessoa e falou que a pessoa era garota de programa. Levantou um falso testemunho, né? Porque ela não fez um programa com o marido, ela fez uma troca. O marido era que não queria mais ela, ficou mais feia ainda. Pois é. Mas, enfim, né? Tem as consequências. É que as pessoas, às vezes, não medem essas consequências quando vai fazer a tal Só quer ação. fazer. É. É, só faz na força do ódio e acabou. Então, aí o próximo bullying, que é muito frequente, é o bullying material. O bullying material se dá no quê? Danificar os pertences do outro. Tipo assim, furtando, quebrando, rasgando. Quantas crianças não têm o caderno todo danificado da escola? Aí fala assim, nossa, mas por que seu caderno é assim? Mas você já procurou saber como ele é tratado na escola? As coisas do teu filho somem o tempo todo. Nossa, você destrói tudo, você não cuida. Mas você já procurou saber se realmente é ele que não cuida das coisas ou se ele está sofrendo algum tipo desse tipo de bullying na escola? Onde alguém tira as coisas dele, alguém destrói as coisas dele, alguém pega o caderno dele e joga, alguém... Outro dia, da escola do meu filho, o menino estava saindo com a mochila toda rasgada. Eu não sei como, mas com certeza não foi ele que rasgou a mochila. Tá doido, né? Então, e aí tu vai dizer o É quê pra pessoa? E, complicado, gente.
E insiste. E assim, isso não é uma coisa que eles fazem esporadicamente, sabe? Uma vez na vida. Isso é uma coisa que eles vivem ali constantemente, né? Por isso que é considerado o tal bullying, né? Ele precisa ser de um para outro, ou de um grupo para outro, mas ele precisa haver essa troca, um aqui, outro ali, e constantemente, né? Porque senão se torna apenas uma violência. Alguém violentou o teu filho verbalmente, violentou o teu filho fisicamente, violentou. Agora, quando é o mesmo grupo, a mesma pessoa, então se torna essa repetição, né, do maldoso, do Sim, vilão, do grandão, do que quer ser valentão, se sobrepor sobre aquela pessoa, mostrar que manda, mostrar que é o inteligente, mostrar que é o dono do pedaço. Que aí ele usa o teu filho como vítima para poder os outros também ter, tipo assim, não vou nem me meter, né? Porque se eu me meter vai sobrar para mim. é verdade, com certeza. E também nós vamos ter agora o bullying moral, né? Que é aonde você vai difamar o outro, você vai caluniar o outro, você vai inventar, contar algumas mentiras, fazer algumas imitações, que é para quê? Para estar trazendo a atenção para aquela pessoa, mas de uma forma que está degrinindo a imagem daquela pessoa, né? E E as pessoas que sofrem esse tipo de bullying moral, ele mexe muito no psicológico, né? Hum. Ele vai muito no psicológico, porque a pessoa fica o tempo todo querendo que você se sinta diminuído, né? Você se sinta intimidado, ameaçado. Então você vai estar sempre na defensiva. Se é uma pessoa que já tem um histórico que já sofri isso há mais tempo, ela não tem nem força para se defender mais, porque ela já se sente como se ela fosse o responsável de estar causando aquilo. Então Se ela torna procura. uma pessoa, se torna uma pessoa amedrontada, né? Miúda, pequena. Tem medo de dar longos passos, grandes passos, sonhar grande, né? Uhum. E quando você. E muitas vezes essas pessoas costumam ficar o quê? Mais retraída, né? Mais Uhum. fechada. Elas procuram se isolar, porque assim ela evita, né, esse tipo de exposição, de bullying. Olha, esse assunto de bullying ser considerado do jeito que ele é hoje, ele começou a ser pesquisado para ser dado esse nome, por esse cara que começou a pesquisar e ver isso, né? Porque antes era tido só como um comportamento natural do ser humano que vai viver, né, no coletivo, e aí isso se deu em 1970. Olha quanto tempo faz, né? Porque ele começou, eu já tinha nascido. Eu estava com a Verdade. minha, ele pensou assim, ela vai sofrer porque ela é pequenininha, eu já vou começar a pesquisar aqui para ela. Porque esse negócio aqui, desse tipo de abuso, quando ele chega e causa essas coisas aqui no psicológico, né? Causa esses transtornos, o que é que um transtorno vai trazer para você, cara? Você vai levando aquilo, você vai escondendo, mas aquilo vai fervilhando em você, guardado como uma panela de pressão, não tem como não passar por um problema mental. Quando ele chega num problema mental, que a tua mente ela está tão ocupada, pensa comigo, você tem um infitetezinho ou uma infetetezona, alguém que zoa com você, que lhe perturba, que lhe come o juízo, que lhe ameaça. Deli Vivian, seja bem-vinda. Então, essa pessoa, tua cabeça, tu não vai ter mais o mesmo rendimento escolar. Porque Não você vai. está atento com medo de ser pego, você está atento com medo de fazerem alguma coisa, de passar uma humilhação, de passar uma vergonha. Então começa a deixar essas sequelas mentais. O verdadeiro abuso. O teu coração que gelou. Quantas vezes o teu coração se entristeceu? Então, quanto mais rápido você puder perceber que está acontecendo algum comportamento diferente com teu filho, com a tua filha, quanto mais rápido der, mais você vai chegar no problema. Para poder você ver alguma coisa, não é só você olhar para o teu filho. Você tem que
ter uma abertura de conversar, de perguntar, de mostrar para ele que você está junto dele para entender qualquer problema que esteja acontecendo. Então, esses problemas que podem se acumular no psicológico, né, na parte psicológica, elas podem fazer com que esse jovem, quando ele começa quando criança, quando ele chegar na adolescência, que todo jovem começa a entrar na neura, né? Tá mudando a voz, tá saindo o peito, tá saindo o pelo, tá crescendo as coisas, tá diminuindo outras, tá começando a transformação, tá todo mundo bonito, eu tô ficando feio. Como se não bastasse essas questões todas, a autoestima desse jovem já vem abalada porque alguém que se fez maior do que ele o tempo todo colocou ele embaixo no pó, no chinelo. Essa pessoa se torna um adolescente. Isso ele está se formando para ser um adulto, tá? Então ele começa com baixa estima, ele começa com ansiedade, ele começa mais estressado, ele cai numa depressão. Depois disso, ele vai se tornando um adulto. Com o quê? Depois dele ter passado por todo esse desmantelo. Quais são os pós-traumáticos desse problema que ele teve todo? A inferioridade vai estar sempre perseguindo ele. Vai ser um chefe que tem medo. Ele pode ser um chefe grandão, tubarãozão para os peixinhos dele. Quando ele estiver no tanque de tubarão, ele é o menor. E assim, é uma pessoa que vai viver constantemente insegura, né? Porque ela tá com, como fala, já tá com o psiquismo dela armado. Porque nunca foi desarmado. Armou esse psiquismo, que foi armado lá na infância dela. Então ela criou, foi para o mundo com o psiquismo armado para se defender de tudo e de todos. Os danos, né, no cérebro, no próprio cérebro, né, ela fica na autodefesa. Quem está na autodefesa está sempre o tempo todo com alguns muros levantados, né? Está ali com as muralhas levantadas. Quem está com muralha levantada está em posição de guerra o tempo todo. Em posição de guerra você não quer quase nunca negociar, você só quer sempre ou atacar logo de uma vez quem está chegando, que pode ser coisa boa, você já imagina que você começa a ter pânico de tudo, na realidade, né? Às vezes as pessoas estão chegando para ajudar, para somar com você, mas a pessoa se tornou tão ranzinza, tão identificado com aquilo que passou, que do jeito que a muralha serve para não passar coisa ruim, também serve para não entrar nada que preste, se tornando totalmente isolado do mundo, né? Totalmente isolado. Uma pessoa isolada, ela não cresce. Então, tudo começou onde? Naquela criaturinha que foi maltratada, né? Exatamente. É assim mesmo, porque tanto que fala assim, pegar uma pessoa e isolar ela não sobrevive, né? Ela fica com um determinado tempo, mas depois ela começa a definhar, ela vai perdendo primeiro o seu raciocínio, né? A sua autodefesa de pensar, de agir, e aí o próprio físico adoece até a pessoa chegar mesmo à morte, porque ninguém consegue. Não foi feito para viver só, não troca, né? Se você for ver nos presídios, quando quer punir uma pessoa que já está sendo punida, que já está presa, faz o quê? Coloca eles numa solitária, né? Já está preso, né? Já está castrado da liberdade. Aí ainda o próprio convívio com um ser igual a ele. Não é só para ele receber o maltrato do não estar com nada, é porque ele se torna tão impuro que ele não merece nem estar com uma outra pessoa do lado. Então isso ataca, é você atacar de verdade o psicológico de uma outra pessoa, né? Exatamente. Então, o isolamento. E hoje em dia a gente fala assim, que a gente vive em ilhas, né? Minis ilhas, porque a gente tá, mesmo nas redes sociais, você consegue se comunicar com o mundo, mas às vezes você não consegue se comunicar com os seus. Por quê? Está todo mundo num isolamento familiar, cada um no seu cantinho, cada um vendo as coisas que te interessam, e no todo, como é que estamos? É isso mesmo. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bullying social, né? Que a gente já está falando um pouquinho desse isolamento, dessa inclusão, então já vamos engatar e vamos falar um pouquinho do bullying social. O bullying social é onde cria rumores, né? Às vezes você não falou algo para mim atingir, você só fez um comentário, mas disparou um gatilho em mim, e aquilo que ele começou, eu comecei a criar rumores daquilo que se refletiu em mim. Ou não, sabe aquele grupinho que sempre tem aquela que quer se aproximar, que quer entrar naquele grupinho, mas ela é sempre excluída?
Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, não fala para fulana, não. Não convida fulana. Fulana, vai. Exclui, né? É o bullying. É por quê? Por que a pessoa está sendo excluída? E às vezes as outras ali nem param para se perguntar, mas por que não pode chamar a fulana? Por que a fulana não pode ficar com a gente? E aonde também, nesse negócio da inclusão, o objetivo muitas vezes é humilhar mesmo essa pessoa. É diminuir mesmo essa pessoa, né? Como que diz, ela não é tão boa quanto ela está aqui no meio de nós, então vamos deixar ela lá. Não, ela é. Ah, ela não se veste bem. Ela reclama demais. Nossa, ela é encrenqueira. Mas, às vezes, ela quer um pouquinho da atenção, né? Ela quer também estar naquele meio, principalmente quando é adolescente, né? Na adolescência a pessoa sente muito isso. Não se sente pertencente, né, Raí? Aqui começa um outro problema da pessoa, por ser rejeitada, ela começa a comparação ser mais pesada e ela começa a fazer coisas, abusar-se, né? Porque ela começa a fazer coisas que não caberia a ela, não satisfaz ela não gosta daquilo, mas para poder ser pertencente àquele grupo, ela começa a ir de encontro a valores, às vezes até de princípio, de encontro aos pais, de encontro a tudo aquilo que ela acreditava, só para poder pertencer àquele grupinho que muitas vezes, dependendo da maldade do grupinho, eles nem defendem aquilo, é só para ver quem cola na ideia. Exato. E aí, nesse negócio deles quererem copiar para poder se ingressar nesse grupinho, é mais uma forma de buscar aceitação, né? De buscar, tipo assim, então tem que se vestir assim, tem que... Muitos na adolescência começam até a beber, né? A fumar, a andar... Por quê? Porque eles querem. Você não faz tal coisa, então você não vai andar com a gente. Se você não é assim, você é assado, a gente vai para tal lugar. Aí a pessoa fala assim, não, minha, mas eu tenho que falar com meu pai, tenho que falar com minha mãe, não sei, eles não vão deixar. Então... Não serve para andar no grupo, né? Não serve para o nosso grupo. Então tem que ser uma pessoa livre. E às vezes, Rai, nesse ponto mesmo, muitas crianças se dão mal porque não tem a maldade, não tem, né, de acordo, né, porque tem pessoas que têm o seu jeito de viver em casa, os problemas que enfrentam em casa, e como você trouxe no começo ali da live, as pessoas não olham para o abusador, as pessoas também não olham por que que ele faz isso, né? As pessoas não acolhem para curar, porque quando você para um danadinho de um abusador, você deixa de atingir 1000. Exato, é exatamente. Se você parar para 1000, né? Exato. Imagina, se quando a pessoa identificasse um abusador, um autor do bullying, e procurasse, em vez de punir ele, procurasse ajudar, procurasse entender o porquê que ele age dessa forma, ajudaria muito mais. Eles colocam, né, uma estatística em que como as pessoas fazem, por que as pessoas fazem isso, né? A maioria deles vem de um lar violento, vem de um lar desfeito, eles vêm de um momento em que eles presenciam muita violência, eles vêm de uma frustração muito grande, e o único jeito que eles encontram de sobreviver naquele momento é canalizar, né, toda essa violência, toda essa frustração na violência mesmo. Então, quando ele se torna a pessoa, mesmo que ele seja pequenininho, ele é miudinho, mas ele tem uma mentalidade diabólica. Então, ele manipula todos. Ninguém pega ele porque ele não participa de nada, mas ele faz o circo todo pegar fogo. Ou ele é aquela pessoa que vai lá em cara mesmo de peito aberto e bate e arrebenta, ou ele é aquela pessoa que já é ruim mesmo, já nasce ali com aquela natureza ruim que eles falam que já vem, né, do gênero hereditário ali. Então é 3% dessas pessoas. O resto todo, se você sentasse e visse o que... Vou falar mais devagar, porque eu vi que o negócio aí começou a estourar de novo. Então, se a pessoa se sentasse com ela, de verdade, não é fiscalizar, porque eles já se sentem, eles levantam todo tipo de barreira, porque se sentem mais uma vez invadidos.
É como se não bastasse o pai, a mãe, o relacionamento em casa, os problemas de casa não dá certo, alguém da rua ainda vem querer meter o bedelho, então eles já estão fechados. Só que se você conseguir trazer essa pessoa para o seu colo, para o seu coração, fazer ela entender que tem alguém que vê a dor dela, que vê a dor que ela está passando de verdade, que não é fácil não ter pai que não seja presente, de não ter mãe que não é presente, que vai ter que ser diferente com ela, ela vai ter que lutar muito para poder ser alguém, mas se ela quiser, vai ter. Então, quando você consegue igualar-se com essa pessoa, ela se joga em você e ela vê que tem uma outra opção. E ela vê que o que ela está fazendo, que ela acredita que é forte por causa daquilo, é algo tão ridículo que ela mesmo para. Ela mesma Exatamente. para. E assim, uma outra forma de enxergar é você só transborda daquilo que você está cheio, né? Se você só recebe pancada, se você só recebe agressão, maus tratos, como que você vai tratar seus amigos? Como que Uhum. você vai socializar com os outros? Dando aquilo que você tem. E se você só tem isso? Se você não tem uma pessoa que te proteja, uma pessoa que te ampare, uma pessoa que olhe para a sua dor, uma pessoa que cuide de você, ele vai ter paciência de. Ou então Nunca. ele vai estar machucando alguém, se para ele aquilo é uma coisa tão comum. Normal, é o que ele recebe, né? Qual o problema? Ele recebe, Exato. sobrevive. Eu fui uma dessas, tá, gente? Então, por isso que eu falo tão de boca cheia. Cada surra que eu tomava, eu ia lá e pegava alguém na rua e descontava. Mas Perdão, senhor, porque perdão. existe. Maria, seja bem-vinda. Porque, assim, existe as pessoas que são extrovertidas e as pessoas que são introvertidas. Normalmente, os extrovertidos, eles fazem isso, eles põem para fora. Então, assim, tá doendo, então você vai sentir também, porque quem fala assim, ele se identifica de alguma forma. E tem os que é mais retraído, né, que são os introvertidos, que eles vão se encolhendo. Cada vez que eles sofrem uma agressão, eles se encolhem mais, vai se encolhendo, vai se encolhendo. Chega uma hora que ele já está tão sucumbido que nem ele mais consegue. Aí é onde entra, né, vem as consequências da depressão. Tem muita gente que acaba cometendo até suicídio, né? É, muito, muito. Quando a gente começou a falar um pouquinho das consequências, como eu falei, né? O bullying parece ser algo que a gente pode falar assim, mas é devastador quando vai ver. E agora vamos falar um pouquinho do psicológico, né? Que a gente já até entrou Uhum. no assunto, mas o que a gente não sabe é que ele afeta muito a saúde mental das pessoas. E não é assim, um afetar superficial, é um afetar para a vida, um afetar que a pessoa às vezes carrega a vida inteira essa sequela. Porque ele sofre Uhum. tanta pressão numa idade onde eles não estão preparados, não estão prontos para receber aquela pressão, hostia, né? A pessoa está todo dia ali com aquela hostilidade em cima dele, com aquela cobrança, com aquela violência em cima dele, e ele não consegue. Tem casos de bullying que é uma coisa mais leve, mas tem uns que isso nos estudos a gente vai ver, tem uns tipos que, quando junta um grupo, por exemplo, para fazer bullying com uma pessoa, é terrível. Os tipos de coisa, que nem a gente fala da mente mestra, sabe? Existe a mente Uhum. mestra e existe a mente Então, mestra mal, né? o mal também é, basta que eles estejam vibrando, pensando e olhando, encontrando um ponto em comum, não interessa para que seja. Então, outro dia eu estava assistindo um filme que falava um pouco sobre isso e tinha um rapaz que ele tinha problema mental e tinha um grupo de rapazes que eles estavam treinando para futebol, essas coisas, né? E aí esse Uhum. grupo se juntou para pegar esse rapaz, né, que tinha problema mental, ele não falava, ele não mexia com ninguém, mas uma vez uma bola pulou para fora do campo, ele pegou e ele não quis devolver. Aí os moleques, para se vingar dele, fez o quê? Uma hora que o treinador não estava só eles no campo, o menino chegou, se aproximou, que ele gostava de ficar ali olhando eles jogarem, se aproximou, pegou ele, né, o grupo pegaram ele, amordaçaram, amarraram ele e trancaram ele.
Agora tu pensa, onde ele não teve chance nenhuma de se defender, não teve socorro. Quando o treinador chegou, Mataram, né? É para matar um negócio desse, né? então, aí quando ele chegou, que ele viu aquela cena, ele ficou tão chocado que ele não sabia o que fazer com o grupo, porque era tudo, para eles era tudo meninos normais, não tinha, para que ele fez aquilo, não tinha comentário, não tinha. Aí ele deu algumas punições para os meninos, depois foi fazendo conscientização, mas eu falo assim, para você ver o tamanho da maldade de quando um grupo se junta para fazer um bullying A com mente uma. mestra da maldade, né? É exatamente, porque a mente mestra da maldade, que eu falo que. E essa pessoa que sofre esse tipo de bullying, ela afeta psicologicamente a saúde mental mesmo. E isso é uma coisa assim. Imagina, às vezes a pessoa tem quantas jovens hoje, ou a pessoa na fase adulta, às vezes tem que tomar medicação para dormir, tem que tomar medicação por causa da ansiedade. Só ela sabe o que aconteceu, né? Só a pessoa sabe o que aconteceu e muitas vezes a pessoa passa por tudo isso, mas nem liga ao fato que ela sofreu na infância. Acha, agora eu tô assim, mas por que eu tô assim agora? Tem todo um Acha que está tudo resolvido, né, Rai? Acha que assim, eu como uma pessoa profissional, que me cuidei, que sei, que faço, que acontece. Imagina que eu vou ficar presa àquela cena lá de 40 anos atrás? Só que aquela cena lá, aquela coisa que aconteceu lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, aqueles momentos, aqui no teu racional, com a razão, você sabe tudo, você já ressignificou, você já fez tudo, tudo no racional. Acontece que aquela gaveta que você fechou com aquela tranqueira lá dentro é uma merda mesmo, fedida, velha, antiga, que sabe estar lá. Tu não precisa nem abrir para ela feder. Ela só está lá mandando odor. Então, quando você nem sabe, porque às vezes você perde sono à noite, quantas noites de sono você perdeu quando era criança? Quantas vezes você acordou com pesadelo? Tudo aquilo foi registrado. Então, hoje, né, eu adulta, eu sei tudo. Sim, você é adulta, sabe tudo. Seja bem-vinda, Alemanha na área. Boa noite para a senhora. Seja bem-vinda, Isabel. E aí, tu vai vendo, Maria Inês também, seja muito bem-vinda, viu? Então, você vai vendo que as pessoas, elas não olham, né? E hoje, graças a Deus, as coisas assim, com terapeutas, com as coisas mais rápidas que a gente busca, né? O mundo vem trazendo as coisas assim mais rápidas, as pessoas estão aceitando mais. Vini, seja bem-vindo. As pessoas estão aceitando mais essas histórias de terapia, não é para louco. Terapia é para quem se ama, terapia é para quem quer ficar bem, terapia é para quem quer ir buscar. O seu não é buscar o passado e viver do passado, mas é você dizer assim: eu vou olhar para isso aqui, porque isso aqui realmente aconteceu, eu não vivo mais aqui, não tem problema nenhum, isso aqui faz parte de mim, e com isso que faz parte de mim, eu posso fazer isso, isso, isso e isso, porque tudo que é seu é seu. Tudo que aconteceu na sua vida teve um motivo para acontecer. Seja bem-vindo, meu amor. Então, se você não aprendeu ainda os cascudos que levou, os tapas que levou, o empurrão que levou, as coisas que aconteceram, se você não aprender a olhar para isso direito, ou você vai se tornar como aquele abusador, você vai querer fazer a mesma coisa, e você encontra pessoas dizendo assim: eu sobrevivi e o outro não vai sobreviver. Olha o tamanho da ideia. Olha o tamanho da ideia, né? Então, se você quer, hoje eu tenho a certeza mesmo, que a grande maioria mesmo, busca um mundo mais harmônico, um mundo mais onde a gente se integra, um mundo mais onde a gente vai estar andando para o coletivo bom. Então ainda tem assim as maldades, tem as coisas desequilibradas, tem algumas coisas que a balança ainda está pendendo para um lado, mas ela só está pendendo para aquele lado porque quem está desse outro não está se posicionando para equilibrar. Então, se eu sei que a gente pode ajudar, se eu sei que a gente pode levar conhecimento, se eu sei que eu posso sentar com você, você pode nunca fazer uma terapia comigo, estou nem aí para você. Só que o que eu tenho eu vou lhe dar, você pega se você quiser, também não estou nem aí para você.
Mas o que eu tenho para dar, eu vou entregar. Agora, quando você quer de verdade se curar, que era isso que eu queria dizer, você começa hoje com mais facilidade se lembrar que você nunca se separou daquela criança que você foi um dia. É como se a criança simplesmente precisasse agir como um adulto, por isso ela foi trabalhar, foi criar família, coisa e tal, são etapas. Mas aquela criança, o jeito que você veio sem nada, para aprender o que era de bom, com toda aquela alegria, aquela criança quem carrega o segredo seu. Aquela criança quem sabe o que você veio fazer aqui. É aquela criança quem traz tudo. Só que se essa criança foi muito maltratada e sofreu muito bullying, o que é que você acha que ela vai declarar e mostrar para você se ela está assustada, se ela está amedrontada? Como é que tu acha que tu vai acessar uma grande coisa se a pessoa que tem a chave para lhe mostrar não consegue nem estar com você, nem você com ela? Você acha que tudo isso é uma bobeira? Tudo isso faz parte do seu passado, se é que você lembra. Se não, você só soa, só tem as mãozinhas suadas, só tem a taquicardia, só tem aquele negócio lá que às vezes você não sabe por que foi que chegou essa ansiedade. Você tem todos os sintomas que o teu corpo traz para te mostrar. Mas, porque você é uma pessoa muito expert, muito ocupada ou muito descrente, para que você vai dar trela para um assunto tão bobo como esse que é bullying? E todo mundo sabe que isso é normal do ser humano. Normal para quem, cara pálida? Você faz ideia da estatística do tanto de pessoas que se matam ou de tantas pessoas que vêm e mata, faz chacina por causa do que aconteceu com ele no passado. Não é verdade, Rai? Porque às vezes as pessoas sempre se perguntam, né? Nossa, você viu tal notícia, o fulano entrou na escola e matou o professor, matou o aluno, matou não sei... Eu falo, tu acha que foi do nada? Tu acha que foi do nada, né? Ela se programou para fazer isso e fala assim, tô a fim de matar umas pessoas, eu vou lá, sabe? E vou tirar... Vou pegar esses passarinhos. Eu falei assim, que a gente fica tão preso no crime que a gente não quer saber a causa do crime. Uhum. E às vezes isso acontece na nossa vida, né? Quando a gente está com a dor, a gente fica se vitimizando, mas não quer saber a causa dessa dor. Ou às vezes acha assim, estou sofrendo porque eu perdi uma pessoa. Eu perdi alguém da família que se foi. Ou, porque eu perdi um emprego. Porque a fulana me traiu, falou tal coisa de mim. Oi? Mas tá na proporção certa? Ou tipo assim, você perdeu um ente querido já tem 1 ano e você tá lá deprimida, você não consegue tocar a sua vida porque uma pessoa morreu há 1 ano. A gente sabe que a lei natural da vida é a morte, uma hora ela vai chegar para todos nós. Então, não dá para acreditar que uma pessoa está deprimida porque perdeu um ente querido. Ela vai passar pelo luto. Juntou tudo, né? Vai buscar coisas que às vezes nem sabe por que aquela perda tá machucando tanto, né? É verdade. Às vezes, mesmo que eu conheço pessoas que estão em depressão há 20, 30 anos porque perdeu um ente querido, perdeu um filho, perdeu um pai, Tá, gente, perdeu um irmão. Mas tá bom, você passou pelo luto. Todo mundo passa por um luto. Só que quando isso começa a extrapolar, você começa a parar de viver por causa disso, tem que ter uma causa. Não é só a perda, né? Exatamente. Vamos falar de outro bullying, que hoje é muito frequente. É o nosso último bullying de hoje, tá, gente? Pega de bullying. Se deixar, já vira, né, gente? Então, nós vamos falar do ciberbullying, né? Que é o famoso bullying virtual. E essa agressão, ele se dá por meios digitais, né? Onde... Esse foi um que você acabou de sofrer, um cyberbullying, não sabia que você estava no ar, começou a lhe incomodar. Exatamente, aí, tá vendo? Então, o bullying, ele é muito devastador. Parece uma coisa boba, mas a pessoa cria um perfil falso e começa a postar um monte de coisas falando de determinada pessoa, expõe a pessoa com foto, com mensagem, com calúnia. E essa pessoa, só que isso não é para um grupinho fechado, isso é para o mundo hoje em dia, né?
Porque Uhum. tem coisas que E viralizam acontece muito, né, Rai? Acontece muitas mortes de adolescentes e crianças por causa disso. A gente não sabe o que eles estão recebendo ali no aparelho deles e eles estão sofrendo mais do que se estivesse na escola. Exatamente. E tem um estudo que foi feito agora, a maioria das crianças hoje passa mais de 4 horas no celular ou nas redes sociais, né? Então, Uhum. diariamente, tu acha quantas coisas chegam para eles? Agora, tu imagina eles se terem exposto ali. A pancada emocional que ele leva. Porque ele sabe que não é Uhum. um grupinho, que ele pode se mudar. Ele sabe que ali é um negócio aberto, né? E muitas vezes, até achar o responsável, até punir, até tirar aquilo do ar, leva um E tempo. vai tirar do ar, né? Mas não tira da sensação e da emoção e da fragilidade que ele teve. Né? De novo vem aquela impotência, né? Você tem a impotência porque a turma ou a pessoa que está fazendo com você parece muito mais forte, e você na internet, você tem a impotência de que aqui, como terra de ninguém, cada um chega e você é mais ninguém de novo. Então, vamos fazer que você não pode ser o que você quiser, né? Tinha um que estava acontecendo muito, e aí já fica de alerta para as pessoas, porque não estava só acontecendo esse cyberbullying, mas também estava acontecendo de fazer a chantagem para tirar dinheiro. Eu acho que eu cheguei até a comentar contigo, não sei se foi contigo. A pessoa chama no seu telefone, né? Ainda bem que a própria mídia já avisa, né? É uma chamada suspeita, né, de spam. Mas para você que trabalha com a internet, e eu deixo o meu contato, por isso que eu só respondo, gente, para vocês que não sabem, tá aí o meu contato na bio, só que eu só respondo mensagem. Eu não atendo ninguém de cara na chamada de vídeo. Eu faço a chamada de vídeo com qualquer um, porque eu faço, sou eu que estou escolhendo. Tá? Agora, para a pessoa me chamar na chamada de vídeo, eu já não atendo de cara. Por quê? Acontece o seguinte, tinha, né, um cara fazendo isso. E as pessoas mostraram como estavam sofrendo, foi feito boletim de ocorrência e tudo. Ele te chamava na chamada de vídeo, e quando você atendia, assim que você atendia, ele já estava com as partes íntimas todas para fora, do jeito que você possa imaginar. E aí, assim que até você se assustar, olhar e sair daquilo, ele já tinha printado a tela várias vezes. E aí começava a fazer os conteúdos, né, para lhe expor e lhe ameaçar e arrancar dinheiro de você. Então, foi assim, foi um alerta daquele, você fala assim, cara, mas você não tinha com quem? Vai para a rua, né, ser prostituto, quer ganhar dinheiro mais fácil ainda, só com a foto do negócio? Mas, junto disso, a chantagem, hein? Você imagina o que é uma jovem, você imagina o que é uma jovem recatada, ou um desse pessoal que tem uma religiosidade bem acirrada, se vê na mão de uma pessoa em que ele vai falar assim, ó, vou expor a sua foto, que você não tem como você provar que você não estava conversando com alguém se masturbando. Se está printado o negócio. Verdade. E pra você ver a maldade da pessoa, né? Esses dias eu recebi O até caso pensado, né? O caso pensado. E, ó, gente, por favor, aí, não pega a ideia, não, porque dá cadeia, e dá cadeia feia. Esses dias eu até recebi uns e-mails no meu spam fazendo esse tipo de ameaça, né? Que tinha um material pornográfico que ia me denunciar para os O órgãos, né? Instagram. Não, eu estava na minha rede, no spam, né? No meu e-mail. E estava com material. Eu falei, gente, eu estou com a consciência tão tranquila que eu não vou nem esquentar a cabeça com isso. Agora, eu Pois falei é. assim, eu acredito que era spam, era pessoas, tipo, querendo ganhar, tirar dinheiro de mim. Tipo assim, eu falo todo tempo, ela se apavora, vai querer negociar, vai querer. Aí eu vou pedir quantia para ela, depois que ela me coisar, a gente some. Exatamente, que é o que faz, né? Sim, então nunca mais eu recebi, entendeu? Mas eu falei assim, nossa, mas como as pessoas são, viu? É cada uma que aparece. E Deus suscita outros para denunciar, para levantar, porque antes o pessoal ficava quieto. Hoje a gente não fica mais nas quieto. suas redes sociais, para sua família, para teus amigos. Eu falei, gente do céu. Eu Tu tá olhei. entendendo? Porque é tipo assim, antes você já ia ficar toda pelada de medo. Olha aí, ó, a areia acabou de falar, ó.
Olha a Arenice falando que atendeu e quando o cara já estava com as armas na mão, ela desligou rapidinho. Ah, pois era, para você ver o quanto que eu estou falando a verdade. E assim, quando eu recebi, eu não gosto de estar. É a terceira vez, eu acho que eu estou falando nas lives. Houve chamada, você não sabe quem é, não atenda no vídeo. É até bom ficar esse alerta, né, para quem... É, para ficar como alerta, né, mulher? A Areni acabou de dizer que a Arenice, né, acabou de dizer que aconteceu com ela, rapidinho ela desligou, né? Kátia, seja bem-vinda, Kátia Santana, mulher empreendedora top. Hoje o nosso negócio aqui é bullying, minha irmã. Eu não acredito que uma mulher como você foi bullyingada, não. Ivânia, seja bem-vinda. Ó, mas Rai, é isso mesmo, né? Então, a gente fechando assim, né, esses problemas aí psicológicos, né? E tudo que eles trazem, arrebentando com a gente, né? Na auto... Marlene, meu amor, a galega mais linda do mundo. Então, esses problemas que vão acontecendo, né, com a nossa, levando a gente até mesmo para depressão. Gente, mas é só coisa boa que acontece hoje. Olha o professor Caio chegando por aqui. Meu amor, até hoje eu peço permissão para o meu marido para amar você. Eu nunca tive um professor de CrossFit tão bonzinho quanto você. Depois que você saiu, eu arrebentei minha coluna. Bem-vindo, Caio, amo sua vida, viu? Mas assim, voltando a essa história, né, ali pra gente dar uma fechada, né, Rai? O quanto que a gente tem que estar atento. E estar atento também, gente, porque para vocês ficarem ligeiros, que não acontece isso só. Hoje a gente focou mais um pouquinho nas crianças, que é o nosso mundo, é o nosso futuro. Mas isso acontece com todo mundo. Acontece com quem vem de uma cidade pequena com uma cidade grande. Acontece de quem vem do Nordeste com cabeção do tamanho do mundo. Que se não fosse esses cabeção do tamanho do mundo, essas cidades extraordinárias não eram nunca o que são. Acontece, aí pega esses aqui que pensa que tem a cabecinha menor, que tiram tanta onda dos cabeçudinhos, eles vão para fora do país, vão para os Estados Unidos, vão fazer o pão que eles deram para o nordestino comer, eles vão comer lá para saber que sabor que tem, vão para o Japão a mesma coisa, e assim é do ser humano, o maior, né, é um desvio, é uma disfunção do ser humano, aquele que está se sentindo mal com alguma coisa, querer fazer outros se sentirem do mesmo jeito. Ou pior, né? De caso pensado. Então, vai acontecer com quem tem uma opção sexual diferente, né? Talvez a gente podia, na próxima sexta, vamos continuar esse assunto? Para a gente não deixar o povo pensado? A gente não chegou nem na metade, porque a gente ia, né? Vou ficar calada. Eu falei, a gente pode deixar para a próxima, porque vai ser muito conteúdo. Mas eu queria só deixar, né? Você falou agora desse negócio que o bullying não acaba na infância. Por quê? O nosso cérebro, ele é assim, quando ele não aprende algo, ele entra numa compulsão à repetição. Aí entra esse negócio que você falou, que quando a gente sofre o bullying na fase adulta. Onde começou com esse bullying na fase adulta? Você já citou, né? Quando a gente pertence, você é um nordestino, chegando em São Paulo, você acaba ouvindo algumas piadas, algumas gracinhas. Você entra numa empresa, num grupo que já está fechado. Você é novo ali. Você acaba passando. Se você é uma moça muito bonita, você começa a sofrer algum tipo de assédio. Por causa do seu decote. E aí, sempre é jogando a culpa pra cima da vítima, né? Não, o jeito que ela se veste. Não, mas olha o jeito que ela se comporta. Não, mas... mas ele não pode pertencer ao nosso grupo. Ele não sabe falar como a gente. Ele não pensa como a gente. Então, em religião... As religiões, às vezes você é de uma religião, o outro é de outra, fala assim, nossa, mas você não é de Deus. Quando você aceitar Jesus, né? Jesus não aceita a gente, é a gente quem aceita ele, senão não vai para lugar nenhum. Exatamente. E aí e a gente acaba ainda convivendo com esse tipo. E na fase adulta a gente costuma dizer que esses bullying, né, mudam o nome de bullying para assédio moral, né? Onde a pessoa é excluída, onde a pessoa é assediada, onde a pessoa ela é diminuída o tempo todo. E com essas coisinhas mesmo que a gente fala, né? Essas gracinhas que a gente fala assim, não, Fana, foi só uma brincadeirinha, tá? Não leva mal, não. Mas falar isso depois
já tá mal, é simples, né? Depois de já ter botado do chinelo, né? Gente, chegou a mulher mais top da Baixada Santista, né? Elaine Ribeiro, a modelo plus size, né? Essa daí se mostra mesmo e mostra que veio abalar. Eu tava rindo aqui sozinha, Rê, para não deixar passar isso aqui. Arenice, tu tá com mel, né? Primeiro foi o cara lá com o negócio na mão, na tela do celular. Olha aqui, a Arenice, ela faz festa porque ela é dona de buffet. Olha o que é que aconteceu com ela, ó. Gente, eu já sofri né, que é um abuso desses, dentro do salão de festa. E o cara era da polícia. Ele foi na cozinha onde eu estava, tirou o negócio dele para fora e mostrou para ela. Ela quase desmaiou. Ele deve ter dito assim: você conhece a minha arma, calibre 38 ou 45? Você quer uma pistola automática, Arenice Baco? Misericórdia, menino, tá ruim. Olha, a gente brinca, mas tu vê que o desvio de caráter, ele vem de qualquer lugar. Então, um policial desse, você, ó, dentro de uma festa, desacatando a proprietária da festa, ele tem coragem de fazer uma coisa dessa confiando na autoridade dele, tá? Confiando que ele é um policial. Então, ela quem vai ser louco, ou ele não soubesse que ela era a dona, tipo, quem vai acreditar nessa senhora? Agora, um policial desse, sozinho com uma pessoa que precisava socorrer, o que é que ele faz? Né? Imagina a cena. Fica a pergunta, né? Fica a pergunta Era aí, a festa da polícia, Jesus. Só tinha polícia lá, tu não podia nem pio. É só rezar, viu? Jesus realmente te protege, minha irmã. Você realmente tem um protetor muito forte. É do balacobaco. Deus te abençoe e proteja sempre, né? Ô, Rai, vamos fazer assim, então, tu dá uma fechada, né? Uma fechada no tema, pra gente não alongar muito mesmo, né? E na sexta-feira, se você não tiver compromisso, a gente continua, né, esse bate-papo gostoso aqui, trazendo, então ficam todos aí convidados, pra gente estar falando de bullying, mas a gente quer trazer a seriedade do bullying, mas não quer deixar vocês também com aquele assunto que dá vontade de vomitar. A partir do momento que a gente passou, que a gente se tornou, que a gente conheceu as ferramentas, né, energéticas, principalmente essa do desabuse-se, você começa a conhecer o que é você levantar uma energia ruim em uma outra pessoa que está distante, desliga sua câmera e vai tudo bem. Só que o que será que subiu em você? Com o que será que você se identificou? Que a gente vai lhe deixar mal, tá? Então a gente também não quer trazer esse assunto assim, a ferro e a fogo, tirando sangue. A gente só quer trazer consciência, né? Trazer consciência, para aquilo que a gente tem consciência, a gente consegue colocar luz onde não tem luz, a gente consegue colocar clareza onde não está claro, não é, Rai? E assim a gente vai cada vez mais melhorando. As coisas são feitas para serem cada vez melhor, sem sofrimento. Nem o que aconteceu lá, se você foi uma dessas pessoas que fizeram bullying contigo, ou se você foi uma das pessoas que fez bullying com as outras pessoas, não é para você pegar a tua consciência de agora e ir se punir lá naquele tempo. Ou você ir procurar o culpado, porque assim, tudo leva para a culpa. Se você for atrás da escola, tem culpa. Se você for atrás do professor, tem culpa. Se você for atrás dos colegas que viam e deixavam aquele outro crescer, fazendo ele ser grandão, tem culpa. Mas não existe um culpado específico. E aí você vai atrás do culpado, o culpado tem uma história, você vai atrás da escola, a escola tem história, tem um sistema, tem tudo. Então o culpado a gente não procura. A gente procura dar um basta e fazer o que for possível para isso não perpetuar nem repassar. Faz sentido, nega? Faz sentido. Então, eu vou falar um pouquinho, chamar as pessoas, né, para a gente continuar falando sobre esse tema na próxima live da sexta. Aí a gente vai falar um pouco sobre o telespectador, as pessoas que assistem o bullying, como que ela se comporta e por que ela se comporta, as consequências, né, como a gente pode ajudar essas pessoas e como as pessoas também podem se prevenir para evitar estar sofrendo isso. Maravilha, né? Então, eu acho assim, que hoje a gente só foi levantando consciência mesmo, só foi trazendo consciência, só para que as pessoas, porque às vezes é algo que a gente escuta, bullying, mas a gente leva bullying como brincadeira. E hoje as pessoas perceberam que bullying não é uma brincadeira. E às vezes ela até sofreu bullying, mas ela ainda não tinha associado. E a partir de agora, eu acredito que muitos aqui tenham levantado realmente essa energia do abuso.
E realmente tinha percebido que isso afetou a vida delas. E para isso, a gente tem uma ferramenta que pode ajudar essas pessoas, né? Que é a energia do desapego. Então, as pessoas que se sentirem que precisa falar mais sobre isso, que precisa transmutar, trabalhar isso em si, tanto quem foi a pessoa abusada como o abusador, porque o abusador também é uma vítima, tá, gente? Não estou aqui querendo... Ou conhece alguém, né, que passou por isso ou passa, né? Eu não estou aqui querendo, trazer um culpado para ser punido. Porque essa pessoa que a gente responsabiliza, né, que a gente culpa, pode ter certeza que é uma pessoa ferida também, é uma pessoa também que precisa ser olhada com carinho. E para isso existe, né, um tratamento, existe um cuidado terapêutico que é feito de forma leve, sem peso, nem para quem sofreu, nem para quem foi a pessoa que causou aquilo. Então, eu espero que se alguém aqui se sentiu assim, realmente incomodada com essa energia, incomodada com essas nossas falas aqui, que é mais de conscientização mesmo, porque eu acredito que muitos aqui são mães, né, têm filhos, e a gente tem que estar pronto. Para nós tem que ter o corpo E às vezes, né, Rai? Às vezes talvez o teu filho, a tua filha, nunca vai te dizer. Mas você levantou em você ou recordações, ou algo que pode te deixar ruim, pode te deixar... ou uma coisa muito boa, que você pensava também que isso era uma brincadeira, porque fomos ensinados a pensar desse jeito, e a partir desse momento você vai ter a capacidade de estar limpa também, como no começo a gente colocava e o chat estava bombando muito mais, em que todo mundo colocava ali o seguinte, né? Um abusador, ele continua abusando, se ele não for parado. Um abusado continua sofrendo, se ele também não for amparado e ele não se colocar, não se posicionar. E a pessoa que continua assistindo, ela continua quieta, ela continua fazendo para o resto da vida. Só que ela vai fazer sobre isso, ela vai fazer sobre maltrato aos animais, ela vai fazer sobre o problema com o vizinho, com a vizinha, e ela não sabe que tudo aquilo que a gente deixa ir, volta, volta, volta. A gente dá a volta pelo mundo e passa por onde a gente já andou. Então, se algo aconteceu, se você tiver vontade, coragem, determinação, quiser se limpar, quiser conhecer um pouco mais, não só sobre o bullying, mas sobre tantos outros tipos de abusos que você sabe que sofreu, que alguém sofreu, que você participou, Paiva Edjane, seja bem-vinda. Então, você pode estar nos procurando, você pode estar vindo conhecer um pouco mais sobre essa energia, né? Essa energia do desabuso, que é essa ferramenta, como a Raimunda estava colocando, uma ferramenta de leveza, uma ferramenta de conexão com o seu verdadeiro poder pessoal. É você ir buscar novamente aquilo que você perdeu ou aquilo que as criancinhas tiraram de você quando você ainda era criança e você não está tendo essa conexão, né, Rai? Com o que você realmente é de força, de essência. Por quê? Porque você está ainda preso como se fosse uma criancinha que alguém maltratou, ou alguém, né, você até, às vezes até você nem aconteceu contigo, tá, gente? Às vezes você só viu os outros maltratar, e você de tanto se colocar naquela situação, você nunca agiu com medo que aquilo viesse para cima de você. Exato. Só de você olhar o outro fazer, você não se soltava, não dizia o que você pensava, porque você tinha medo de sofrer retaliação. Então, pode estar nos procurando, pode estar nos chamando, porque aqui a gente gosta mesmo de fazer um serviço completo. Então, vamos deixar para estar completando esse assunto, que tem muito babado ainda, na próxima sexta-feira. Até lá, se vocês quiserem chamar, né? Estamos juntos. Não é não, Raí? Eu agradeço aqui a presença de vocês, agradeço Maria pelo convite. Fui assim, eu estava acreditando que essa live ia ser para a semana que vem. Você não entende que a coisa é rápida. Mas, graças a Deus, né, o conteúdo é um conteúdo vasto, é um conteúdo que realmente precisa ser bem explorado e ainda ficou muito
pontos que a gente precisa pontuar, ajudar também como os pais identificar quando os filhos estão passando por esses problemas, porque às vezes eles não vão mesmo falar, que nem a Maria falou, né? Mas eles dão sinais, né? E os pais podem pegar esses sinais e identificar, tá, gente? Espero vocês, né? Muito bem, ninguém nem percebeu que eu deixei um pouquinho de tempo sem comentário. Deixei só de maldade, para poder tirar umas fotinhas. Quem quiser printar, quem quiser printar, quem quiser repostar, tá? Eu não sou muito de tirar comentário, não gosto de printar do jeito que tiver, às vezes a gente fica para cima, fica para baixo. Para mim, emoção é emoção, ela vai continuar vivendo. Gratidão a todos que estão aí, até sexta, se vocês quiserem estar conosco, tá? A live fica salva. Depois eu vou mandar para a Raimunda, para ela também postar no perfil dela, e como eu falei para vocês, ó, aqui do ladinho, aí pertinho, aí onde está ao vivo para vocês, vai estar o meu nome, vai estar o nome dela. Por favor, gente, quem não me segue, venha seguir. É um pedido que eu faço a você. A gente só vai para frente com seguidor, tá? Então, às vezes você tá, não é porque eu sou top, não, mas às vezes você está seguindo cada tranqueira, não trocar aí, fazer uma troca, né? Venha buscar conteúdo, venha buscar coisas que vão edificar a sua vida, tá? E cada vez mais a gente está querendo fortalecer, né, a tua rede social, para você postar também coisas, coisas que tenha algo para oferecer para alguém. Pega esse lugar aqui, o território virtual não é terra do seu ninguém. É um território onde você tem tudo que você plantar, dá. Então planta coisa boa também, tá bom? Vai aqui, ó, segue a Raimunda, ela começou um perfil agora há pouco tempo. Quanto mais gente chegar lá, mais rápido também vai comprometer a mulher para estar colocando conteúdo, tá bom? Beleza, obrigada. Beijo tá, no gente? coração, viu? Gratidão, 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 gente. Beijo, tchau, tchau.